Sim, em seguidinha. Bom, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a este painel internacional ao qual estamos todos nos vinculando. Sejam todos muito bem-vindos, professora doutora Mireia, professor doutor Valdir, coordenadores, respectivamente, da Rede Tec e Rede TE. Fazemos o registro aqui do apoio importante da Rede Internacional de Universidades, da Rede CIDIR, que recebemos em termos de difusão deste importante momento e painel, momento em que também saudamos a todos os integrantes inscritos deste painel internacional, promovido, portanto, através de uma cooperação entre redes, formando uma rede das redes, oportunizando este momento singular a todos que, neste momento, estão conectados neste ambiente online. Por isto, compartilhamos algumas regrinhas de ouro, que todos os participantes mantenham os seus microfones fechados, para que facilite a comunicação entre a coordenação e os respectivos painelistas. Segundo, que perguntas, questionamentos e informações, bem como registro da sua presença nesta webinar, possa ser qualificada, utilize o web chat que está disponível na parte direita da sua tela do computador. Ademais, desejamos um excelente painel. Informamos que este painel está sendo gravado para fins de registro e também para o acervo das próprias redes e apoio à pesquisa. Se houver alguém que não concorde com a sua gravação, fique à vontade e passe para acompanhá-la no ambiente aberto através das redes sociais. Informamos de igual forma que a gravação estará também disponível posteriormente offline através das redes sociais, qualificando assim o aproveitamento de tudo o que de qualidade e de bom estará sendo produzido neste painel. A todos muito bem-vindos. A previsão de trabalho é de agora até às 15 horas, 1h30 aproximadamente do trabalho. Parabenizo as coordenações das duas redes. Agradeço pela oportunidade singular de poder apoiar, a partir da Unijuí, este importante momento de laboratório de ideias e de fortalecimento das nossas capacidades, potencializando os ambientes online, provocados inclusive nos nossos contextos da pandemia. A todos muito bem-vindos e um excelente painel, momento que de imediato passa a palavra ao coordenador da Rede TEC, professor Dr. Valdir Roque Dalabrida. A palavra é sua, professor. Bom, sem mais delongas, eu gostaria de manifestar, em primeiro lugar, a minha alegria. E me sinto, assim, muito pequeno pela responsabilidade de estar articulando, junto com a professora Mireia, um painel que está envolvendo nada menos, ao menos nas inscrições, certamente as pessoas estão se agregando aos poucos, tivemos inscrições próximas a 250, que é o limite, e envolvendo pessoas de 17 países. Ou seja, então, eu agradeceria em especial a professora Mireia, porque sem a parceria da Rede RET, certamente não teríamos esse sucesso que é hoje esse painel. Mas também eu gostaria de aproveitar a oportunidade para dizer de que essa atividade que começou de uma forma tímida, sem grandes pretensões, ela está tomando esse porte no dia de hoje, e eu diria que a Mireia pode ser parceira nesse processo com a outra rede. Talvez a gente esteja inaugurando hoje, e nos dias anteriores também, um canal onde nós do Sul, quando eu falo nós do Sul, estou falando na dimensão mundial, consigamos ter algum espaço para fazer as nossas discussões, com alguma autonomia, sem necessariamente sempre ficar atentos ao que se produz no mundo para daí reagir, né? E eu acho que esse canal das duas redes
em parceria, ou talvez no futuro aglutinadas, se possa contribuir positivamente nesse sentido. Então, essa é a minha expectativa e gostaria que hoje tivéssemos um bom painel, e teremos, porque as 3 pessoas que escolhemos foram escolhidas a dedo. E eu queria apenas fazer um registro, em nome dele e todos os demais que aqui estão, ao professor Roberto Bustos, que foi um dos nossos palestrantes no painel anterior, que está conosco também nos assistindo. Professora Mireia, a palavra é tua. Falta o microfone. Bom, muito obrigada, boa tarde. Igual que o Valdir, eu estou muito feliz de estar aqui. Eu acho que entre todos os efeitos perversos dessa situação da pandemia, um dos aspectos que está se colocando como muito interessante é essa articulação entre redes. Eu acho que a crise está nos levando a pensar juntos. E a Rede e a Regitec faz tempo estavam se paquerando as redes, não Valdir e eu, por favor, entendam bem. Fazia muito tempo que estávamos tentando nos juntar para pensar em esses temas que nos conduzem nossas pesquisas e nossas reflexões, e muito bem, como fala o Valdir, em um sul planetário que está precisando dessas discussões nossas. Então, eu estou, como fala o Valdir, eu acho que hoje é o primeiro dia de muitos dias de trabalhos conjuntos, de painéis, de discussões, de estratégias, e nesse sentido foi que a gente propôs esse painel. Uma das dimensões muito fortes que se está mostrando renovada ou retomando discussões que já desde faz um tempo atrás está colocando os pesquisadores dos sistemas agroalimentares, como vamos repensar esses sistemas, vamos caminhar em sistemas territorialmente sustentáveis, e era algo que a academia, os papers, ou ligado a outras estratégias de organismos internacionais, como os próprios ODS, estavam pautando. A crise nos está mostrando que esses sistemas territorialmente sustentáveis estão emergindo para buscar canais e estratégias de abastecimento de alimentos. E esses canais, muito provavelmente, pela crise mesmo, vão se estruturar como umas ações mais de longo prazo. Eu acho que esse, nesse famoso mundo novo que está se mencionando, talvez essa crise nos leve, vai aprofundar, vamos ter dados muito críticos e aprofundar as desigualdades, mas talvez essa emergência de novas alternativas sejam as que nos favoreçam nesse nosso hemisfério sul. Então, sem me alongar mais, eu gostaria de apresentar a nossos panelistas. Nós combinamos com eles antes de começar os trabalhos, que eles terão até 20 minutos. Eu acho que entre Pedro e eu vamos ficar por aqui meio que controlando um pouco o tempo de vocês, e para, se possível, depois poder dar a palavra ou responder algumas das questões dos colegas que estão nos assistindo. A Cláudia é uma grande amiga de já faz tempo. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Ela é coordenadora geral da plataforma Diversidade Biocultural e Territórios. Ela nos vai falar um pouco de que trata essa plataforma em sua apresentação. E integra, Cláudia, também o consórcio SUSTER, que é Erasmus, mais União Europeia, com 8 universidades da Europa, América Latina, orientadas à formação de dinamizadores territoriais. O professor Manuel Pérez, ele é o diretor atualmente do Departamento de Desenvolvimento Rural da Faculdade de Estudos Ambientais e Rurais da Universidade Javeriana, na Colômbia. Com Manuel também trabalhamos já faz tempo. Eu tive a honra e o prazer de fazer meu mestrado na Javeriana e nesse departamento, e temos uma articulação bem forte da rede com as universidades colombianas neste tema de nossos estudos territoriais. Manuel é doutor em estudos territoriais pela Universidade de Caldas, da Colômbia, e mestre em planejamento e administração de desenvolvimento regional da Universidade dos Andes da Colômbia. E o Sérgio Schneider, que faz parte de muitas redes, imagino que nestes tempos também todas as redes
que ele conforma estão pedindo para ele participar deste tipo de eventos. Sérgio é professor titular do Departamento de Sociologia e membro permanente dos programas de pós-graduação em ambiente rural da URGS, da Universidade Federal de Rio Grande do Sul, e de Sociologia também da mesma universidade. Bom, muito obrigada de novo por estar aqui conosco. Eu vou propor, se vocês concordam, que seja a Cláudia que comece com sua apresentação, depois o Manuel, para ter o fechamento com a fala de Sérgio, pode ser? Tá bom. Então, Cláudia, agora é contigo. Muy bien, buenas tardes, un placer estar en este panel, muchas gracias por la invitación, que me es muy grata en la medida que precisamente viene de una red. Y siendo que hablo desde la plataforma de diversidad biocultural y territorio, acojo la invitación para podernos enredar cada vez más alrededor de estas temáticas y de esta emergencia que nos ha tocado a todos vivir. Yo normalmente vivo en Bolivia, pero ahora estoy bloqueada desde el coronavirus en Italia. ¿Se ve bien la presentación? ¿Ya está? Le escuchamos bem, no entanto, não está compartilhada ainda a sua projeção. A ver, debería estar ya. ¿Me dicen cuándo está? Sí. Ainda não. La parte inferior, mano derecha, presentar pantalla completa. Sí, lo puse así. A ver, veremos de nuevo. Entonces, qué raro. Espera, lo reharemos. Como presentar ahora. ¿Quieres que tal vez Pedro la coloque? No, creo que deberíamos. Llego, Estaba bien antes, lo hicimos súper bien, y ahora claramente en el momento de... Claro, ahora es solo poner tu archivo para proyección. Sí. ¿Ahora está? Sí, está andando y pone a presentar. Sí, ya he puesto. Okay. Entonces estamos, ¿no? ¿Sí? Sí, todo completo. Gracias. Perfecto. El abordaje que le voy a dar es desde lo que llamamos sistemas agroalimentarios bioculturales y un poco pensar en lo que son nuevos retos. La presentación en los 20 minutos va a abordar una pequeña reflexión sobre la coyuntura de crisis que desde nuestro punto de vista también abre oportunidades y de una manera muy pragmática, que fue lo que acordamos con Mireia desde la experiencia de la plataforma, quisiera traer a colación algunos casos, uno desde Italia y el otro más bien desde los Andes, desde Perú, Bolivia y Chile, para acabar con algunas reflexiones finales que tienen que ver con un trabajo en red interuniversitario que estamos realizando.
Respecto a esta coyuntura de crisis, la diapositiva que tienen ahí, la parte de arriba, lo que ven es una frase que se difundió mucho en las redes, apareció en los techados de Santiago de Chile al comienzo de la pandemia, y dice: no volveremos a la normalidad, porque la normalidad era el problema. Y en la parte de abajo vemos algunas diapositivas que se desprenden de ciertos patrones, de ciertos modelos de desarrollo que evidentemente tocaron un techo, no solamente con el COVID, sino en muchos de los fenómenos que en el último periodo nos tocó vivir en América Latina y afuera de América Latina. Si uno piensa entonces en no volver a la normalidad anterior y a los desafíos que tenemos al frente, creo que tenemos que pensar que esta frase que también se difundió, andrá todo bien, será todo bien, es una tarea de todos. Es una tarea desde, por supuesto, la política pública y en los gobiernos. Es una tarea el repensar estrategias corporativas empresariales y no solo de las empresas extractivas, pero también es una tarea de la ciudadanía y los ciudadanos organizados y desde la propia sociedad civil. Y acá, sin ningún ánimo de profundizar en algunos de los desafíos, tenemos que considerar algunos elementos que parecen claves en esto, no volver a la normalidad anterior. Uno, conocer mucho más en profundidad lo que son los cambios de nuestras sociedades y en particular lo que tiene que ver con los tránsitos, las transiciones entre sociedades rurales y urbanas. Está todo el tema de la sobreposición de las desigualdades ciudadanas y territoriales. Está el tema de la crisis política, lo que significó, por un lado, el tema de grandes niveles de corrupción y el progresivo desapego de los ciudadanos y las ciudadanas respecto a los sistemas partídicos, y finalmente el gran tema de los bienes públicos. Y que no es nuevo, es evidente que en los últimos años se ha estudiado la cuestión de los bienes públicos, sin embargo, hoy en día la emergencia nos pone, para aquellos que venimos de los estudios y de las prácticas de desarrollo rural y territorial, un nuevo tema que me parece que no lo teníamos tan presente, que es el tema de la salud. Y no solamente el tema de la salud curativa, como ahora nos toca enfrentar, sino de un concepto de salud que tiene mucho que ver con calidad de vida. Bien. El abordaje, que por lo tanto, lo repito, voy a dar también para los ejemplos que he escogido, tienen que ver con una mirada de estos sistemas agroalimentarios anclados en el patrimonio biocultural y en el territorio. Y cuando hablamos de patrimonio biocultural, sencillamente estamos hablando de identidades y de diversidad, ya sea de carácter natural, biodiversidades, como de patrimonio cultural, que hacen una síntesis, una sinergia como activo imprescindible a considerarse en los territorios. Hasta el otro día, hasta antes del COVID, estábamos mirando mucho el patrimonio biocultural e incluso tuvimos ocasiones de compartir esta mirada en algunos de los eventos de las redes anteriormente. Teníamos esta mirada desde el punto de vista del desarrollo, o como me gusta llamar más, de las transformaciones, no solo económicas, sino multidimensionales, y de lo que son resiliencia, no solamente versus el cambio climático, sino resiliencias en tanto estrategia de adecuación, de adaptación a los múltiples cambios de nuestras sociedades. Hoy en día, lo repito, lo que nos trae esta emergencia es esta nueva mirada hacia la calidad de vida, y donde el concepto de cuidado que se fue acuñando en otros ámbitos, mucho además desde los estudios feministas, este tema de la atención al otro y de la atención del uno para el otro y del sobrevivir y del vivir en tanto somos colectividad, es algo que lleva a enriquecer y a cuestionar el planteamiento. Bien,
algunos casos desde los territorios. El primero que escogí es un caso que nos invita a reflexionar sistemas agroalimentarios y territorios propiamente dicho, y lo hago desde una región de Italia, un departamento de Italia que es el Piemonte, y en particular desde el paisaje cultural vitivinícola dell'Anghero e Monferrato, que fue reconocido por la UNESCO en 2014. Me pareció interesante porque hay varias iniciativas en América Latina que están vinculadas con los paisajes culturales. Hay una declaratoria que es anterior a la italiana, esta italiana que es el paisaje cultural cafetero, como bien sabe Manuel. Estos son los paisajes dentro del gran paisaje y quiero dar un pantallazo de lo que estaba antes del COVID. A diferencia incluso del paisaje cultural cafetero, desde el comienzo este territorio se definió no solo exclusivamente por su producto eje, la vid, el vino, la uva, sino por una diversidad de lo que llamaríamos en la literatura una canasta de bienes y servicios muy distintos. Desde lo que son productos primarios hasta lo que son productos transformados, hasta lo que ven a la derecha, que es la trufa, como producto, por así decirlo, silvestre. Un territorio que se ha ido forjando alrededor de expresiones de economía creativa. Me gusta mucho más el tema de economía creativa y no tanto de economía naranja por las connotaciones político-partidarias que ahora hay en particular en Colombia, y donde el territorio desde sus empresas, ahí ven la Ferrero, que es hoy día una empresa multinacional pero que tiene un vínculo muy fuerte con el territorio, y donde el territorio tenía una serie de expresiones de carácter artístico que la iban enriqueciendo, donde todo el tema de convivialidad, de fiestas de feria, de hospitalidades, etcétera, forjó una de las actividades típicas de la agricultura familiar, que son y que expresa la multifuncionalidad y la pluriactividad de la agricultura familiar vinculada a distintos tipos de turismo, y en los últimos 8 o 10 años una inversión muy fuerte en una atención al ambiente y en particular a la economía circular, en particular desde la posibilidad de repensar la economía desde empresas territoriales de energía sostenible. Muy bien, ¿qué pasa en este territorio dinámico con estas características en época de COVID? Y aquí voy a utilizar el ejemplo de uno de los pueblos de este territorio y de una parte de este territorio que era particularmente más crítica respecto o con menores niveles de desarrollo respecto al conjunto del paisaje. Ocurre que en un momento en que se cierra Italia, se cierran los territorios, y esto es parte de una de las 3 regiones más golpeadas por el COVID, todo se para. Todo se para, la economía se para, pero la sociedad se empieza a remirar. Y acá se vuelven a pensar, como bien lo decía Mireia al comienzo, aquellos vínculos solidarios que hacen pensar que yo soy parte del territorio, pertenezco al territorio y por tanto tengo esta pertenencia. Y se da y se busca en un territorio que tenía muy pocas organizaciones sociales y bastante poco capital social, a diferencia de mucho de lo que sabemos en América Latina, empieza a haber una alianza virtuosa o a recrearse una alianza virtuosa vinculada con empresas, con gobiernos locales y mucho de voluntariado. El tercer sector, como se lo llama en Italia, muy vinculado a organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil, empieza a repensarse, y hoy en día se están postulando a un fondo de la Red Europea de Desarrollo Rural, y estos señores que se saludan con el necesario distanciamiento físico, empiezan a repensarse y a repensar la proximidad de
desde múltiples dimensiones. Uno, estrategias multisectoriales y multiactorales para las llamadas áreas internas, o sea, aquellas que tienen un menor nivel de desarrollo y donde el tema de salud pública y de educación pública, visto desde la propia gestión del municipio, cobra un sentido en la línea de ¿qué? Del segundo concepto, la ampliación del concepto de calidad de vida con nuevos productos y servicios relacionados con el cuidado. Por lo tanto, es este microterritorio dentro del territorio mayor que empieza a replantear espacios de acceso a alimentos desde las tiendas de proximidad, de acceso a alimentos sanos desde las empresas que estaban en el territorio y que no pueden vender al mercado normal y por lo tanto van abasteciendo postas sanitarias, hospitales, se ocupan de canasta de adultos mayores y van reinventándose para superar el distanciamiento social, reglas del juego para que los niños puedan gozar de un mínimo de vida pública. Y acá hay un elemento muy importante que cobra sentido para esta evolución hacia los Smart Village, que es el rol de la interconectividad social, por lo tanto, de mejores redes de Internet en una zona que tenía precarísimas redes de Internet, en una inversión en tecnología para que esta proximidad pueda ser repensada de esta manera. No tengo mucho tiempo y eventualmente luego podemos profundizar. El segundo caso lo abordo más bien desde lo que son sistemas agroalimentarios y dieta sostenible, desde dos experiencias. Uno, que es la plataforma de Agrobolsa Surtida, Base Bolivia, y otro desde lo que se llama Cocina Par, innovando desde las raíces, que es un programa que se está desarrollando en Bolivia, en Perú, en Chile. PAR es una sigla que significa Patrimonio Agroalimentario Regional. Veremos un poco qué era el antes del COVID y les aseguro, y creo que todos ustedes se dan cuenta que estos son ejemplos que podríamos volver a mirar desde muchos de nuestros países en América Latina, desde lo que está hoy en día ocurriendo en las comunidades afrodescendientes del Pacífico colombiano, llegando a la Amazonía indígena boliviana, a Guayaquil en Ecuador, hasta el sur de Chile en Chiloé. Hay múltiples ejemplos de una sociedad civil que se está reinventando y que donde ahí me parece que los centros de investigación y las universidades tienen una estupenda posibilidad de poderse sumar, porque son laboratorios que en muchos casos todavía son bastante precarios, pero como lo decía Mireia de nuevo desde el comienzo, pueden representar un futuro para no volver a la normalidad anterior. Respecto a este ejemplo, antes del COVID que teníamos, las imágenes son bastante elocuentes. A la derecha, mercados de todo tipo y naturaleza que tenemos en estos países y en América Latina. Una gran efervescencia respecto a los circuitos cortos de comercialización en los últimos años, respecto a lo que por mucho tiempo constituyó desde el punto de vista agropecuario la política pública típica vinculada con las cadenas de competitividades para la exportación y por lo tanto no lo tengo que decir a los brasileños, política pública vinculada, por ejemplo, con compras públicas. Pero también otros elementos que iban surgiendo, como por ejemplo lo que ven abajo a la derecha, el boom de la gastronomía peruana. ¿Por qué lo pongo acá? Porque hace 15 años la gastronomía peruana nos mostró, llegando al 7% del PIB del Perú, que era posible un cierto tipo de desarrollo territorial y rural que planteara a la gastronomía como uno de los vectores de dinamización. Desde el boom gastronómico peruano, si ustedes revisan en todos y cada uno de los países latinoamericanos, se han ido conformando movimientos gastronómicos de distinto tipo y naturaleza. Muy bien. ¿Qué ocurre con estos escenarios, perdónenme, descritos de una manera tan rápida y tan a la carrera?
Durante la emergencia, en particular, y aquí vamos a Bolivia, la plataforma de Agrobolsa Surtida, una plataforma que era relativamente pequeña, que agrupaba a unas 14 comunidades rurales y otras tantas urbanas, huertos urbanos sustancialmente, se vuelve absolutamente central, porque cuando hay el lockdown en las condiciones paseñas, que es otro tipo de lockdown del italiano, pero lockdown al final, la que logra llegar hoy en día a una cantidad muy importante de consumidores de la ciudad es precisamente este conjunto de activistas sociales y de productores, sobre todo mujeres y jóvenes, que logran muy rápidamente organizarse para poder llegar a los 14 macrodistritos de la ciudad y no solo esto, a empezar a desarrollar muy rápidamente una plataforma virtual que vía redes sociales y WhatsApp les permite de llegar a un conjunto decididamente mayor de consumidores en la ciudad, en una lógica que no es solamente de articulación económica, sino es también de la posibilidad vía la plataforma tecnológica de poder trazar lo que es el origen de los alimentos y la producción orgánica que está por detrás de estos alimentos. Lo que les mostraba, y voy a volver muy rápidamente atrás sobre lo que era Cocina Par, innovando desde las raíces. Este programa... Doctora Claudia, ¿sí? solo una observación. ¿Sí? Se interrumpió el compartimiento tuyo. Está... Oh. ¿Tiene que prender nuevamente o si quieres encaminar el final está cerca? Sí, estoy cerca, así que si no les molesta voy a acabar para no perder más tiempo. Desde el programa, entonces, de Patrimonio Agroalimentario Regional, se ve que la clásica visión que habían tenido hacia ese momento los movimientos gastronómicos de poder plantear una red, una alianza entre chefs, cocineros y campesinos, tiene que ir mucho más allá. Y hoy en día la experiencia desarrollada por el PAR muestra que es necesario sumar a distintos tipos de actores, restaurantes y comidera, por supuesto, pero también mucho de empresas y sector público, organizaciones cooperativas y movimientos sociales, ferias, festivales, mercados, tiendas de barrio, y este es un elemento nuevo, escuela y universidades. ¿Cuáles son las lecciones de esto en términos de la experiencia? Uno se vuelve a posicionar, o se posiciona, para ser más precisa, una centralidad del campo para las ciudades y las mujeres y los jóvenes como actores centrales. Se muestra claramente la necesidad no tanto de una innovación social en estos casos, sino una innovación tecnológica, como estas plataformas que les señalaba anteriormente, e institucional, desde el punto de vista de poder tener mejores y mayores círculos de proximidad vinculados con normas públicas y con inocuidad. Y finalmente, el derecho a una alimentación sana para la vida y la salud desde las raíces de nuestro patrimonio, que no significa apuntalar mercados de nicho gastronómico para solamente sectores de alto poder adquisitivo, sino para absolutamente toda la población. Voy a acabar, discúlpenme que no se esté viendo, con una última reflexión. Una última reflexión que es la que nos viene del proyecto SUSTER, que es un proyecto que es cofinanciado por la Unión Europea, involucra 8 universidades de 5 países, Italia, España,
México, Colombia y Costa Rica y la plataforma. Y la intuición del proyecto que está corriendo ya en este momento tiene que ver con, y es muy pertinente, creemos desde el momento del COVID, la intuición es aquella del cómo podemos apuntalar una formación académica que acredite no solamente a los estudiantes normales, regulares, entre comillas, de maestría, por ejemplo, sino acredite los talentos y los maestros locales que son detentores y portadores de conocimiento vinculado con los sistemas agroalimentarios, pero no solamente. Y esto implica la formación de lo que hemos llamado un dinamizador, una dinamizadora territorial que esté en condiciones de conocer mucho más a fondo y mucho más profundamente su propio territorio y esté en condiciones de poder liderizar procesos de desarrollo territorial, no solamente en la defensa, sino en la formulación de propuestas alternativas. Esto es lo que muy rápidamente quería compartir y les agradezco la atención. Claudia, a ti muchas gracias. Hay muchos elementos aquí que por lo menos yo anoté, que me parecen interesantísimos, una reflexión muy actual. Ahora aquí en nuestro chat privado con los panelistas hablábamos con Sergio y Manuel que ellos prefieren intercambiar el orden, entonces le vamos a dar la palabra a Sergio para después Manuel cerrar y después vemos con Valdir y con Pedro qué preguntas tenemos de nuestros asistentes. Entonces, Sergio, es contigo. Ok, gracias Mireia, gracias Pedro, Valdir y todos que nos invitan. Bueno, Mireia, ¿quieres que hable con mi malo portuñol o puedo hablar con el português? Que prefieres? Não, acho melhor tu falar em português, mas não porque não fales bem no espanhol, falas muito bem no espanhol, mas temos muitas pessoas que de Brasil. Ok, muito obrigado. Eu gostaria de saber se a tela está compartilhada. Está saindo bem, agora é só colocar tela cheia, então com o F5. Perfeito. Então, a minha apresentação, eu vou, em alguma medida, eu vou tratar das questões que, em parte, a Cláudia mencionou, mas, basicamente, eu pretendo abordar a questão digamos assim, da emergência dos sistemas alimentares sustentáveis e um pouco provocar alguma reflexão em face desse contexto que a gente está. Eu imagino que os colegas não brasileiros que nos escutam, eles devem estar nesse momento sabendo das notícias sobre o nosso país, e quando se faz uma palestra, faz uma apresentação na expectativa de que outros estrangeiros escutem, sempre a gente acaba sendo influenciado por esse tema. Então, eu vou caminhar nesses 20 minutos, tentar caminhar mais rapidamente, eu tenho bastante slides. Então, na minha opinião, a gente passa... Eu não situo o contexto estritamente atual da pandemia exclusivamente por ele só. Eu estou de acordo com vários analistas que dizem que a gente está vivendo uma crise de saúde pública, uma crise econômica e uma crise política no Brasil, ou seja, são 3 crises. Mas eu acho que as crises que afetam nós no Brasil, elas se inserem num contexto mais amplo, que eu chamo de tempos sombrios, e que numa palestra que eu fiz em Foz do Iguaçu, eu caracterizei com 6 Is. Eu não vou ter tempo de detalhar todos eles, mas os 6 Is são a intransparência, que o Habermas esboçou num texto de 1987, basicamente comentando aí o esgotamento das energias utópicas e da crise do Estado de Bem-Estar europeu. Uma época de iniquidades, que o Thomas Piketty tem trabalhado bastante no livro dele. Uma época de profunda incerteza, que é um livro que está por sair do professor Ian Scoones, da Inglaterra, do IDS, e a incerteza, ela não é só esse momento de pandemia,
segundo o Jens Koons, a incerteza vai fazer parte da nossa vida neste século XXI. Nós vivemos também um quarto I, que é o I da irracionalidade, eu vou voltar logo a seguir a este, em que a ciência vem sendo desconstruída, o I da insustentabilidade, né, as notícias, hoje é o Dia do Meio Ambiente, hoje é celebrado no Brasil o Dia do Meio Ambiente, eu gostaria de fazer aqui uma voz de protesto em relação ao que vem acontecendo no Brasil sobre o meio ambiente, e que está nos colocando numa situação, uma posição vergonhosa internacionalmente. E, finalmente, o novo I, este sim, que surgiu nos últimos 5 anos, talvez 10, que é o I da intransigência. Então, eu fiz uma palestra na Rússia no ano passado, em que me solicitaram contextualizar o caso brasileiro, né, do populismo brasileiro. E eu, me desculpem, aqui está em inglês, eu acabei não tendo tempo de traduzir a slide, que vai ser seguida. Eu disse que o campo de batalha hoje do populismo que a gente vê no Brasil, ele se situa numa crise civilizatória mais ampla, que contesta as bases do mundo ocidental, que são a ciência, a religião e a democracia. No caso, o nosso presidente se volta contra a ciência num ataque muito claro de cortes de orçamentos e de um ataque frontal às ciências sociais. A religião se tornou uma espécie de reencantamento do Estado, o Estado já não é mais visto como sendo um Estado laico, e a democracia está sob forte questionamento, como nós vimos. Então, nesse contexto, eu gosto da ideia do Jason Moore, que diz que as lutas no século XXI não serão mais lutas pelo trabalho, pela apropriação dos resultados do trabalho, como foram no século XIX e no século XX, onde o sindicalismo, os movimentos do lado do trabalho queriam organizar-se para justamente fazer parte do processo de geração de riqueza. As grandes lutas, os grandes vetores das lutas sociais hoje em dia são por identidade, soberania e existência. Eu acho que as lutas agora, nesses últimos dias, nos Estados Unidos, com a questão racial explodindo, é uma prova incontestável do acerto dessa ideia de que o que as pessoas procuram é o reconhecimento à sua diferença, a diferença de sexo, mas não só, desculpem, de raça, de condição étnica, mas não só, porque a gente sabe também que esses reconhecimentos, eles falham no que concerne às questões de gênero e de sexualidade. Então, qual é a razão da crise que a gente vive e como ela se desdobra? Eu queria pontuar 3 aspectos, o aspecto econômico, político e social. Eu acho que, em primeiro lugar, do ponto de vista econômico, nós ainda não entendemos muito bem o lado do que provoca essas mudanças, que se refere ao próprio processo de globalização. A crise que vivemos nestes dias vai ter que nos levar a uma reflexão sobre a natureza da globalização, para quem a controla, e qual é a nova sociedade, a nova economia que surgiu com ela, baseada aqui em cadeias globais de valor e na financiarização capitalista como uma forma de desenvolvimento. O segundo ponto, segundo aspecto da crise, tem a ver com o fato de que ainda não entendemos plenamente o que é o lado político dela. Então, as respostas têm sido muito convencionais, na minha opinião, e outros analistas pensam da mesma forma. Por exemplo, para muitos é simplesmente uma questão de fazer o Estado voltar a ter o papel como ele era na época do keynesianismo. E outros são convencionais no sentido de que pensam em radicalizar o neoliberalismo. Então, precisamos entender melhor que tipo de Estado, qual o Estado que queremos, assim como também precisamos nos posicionar, e particularmente na América Latina e no Brasil, em relação às questões da corrupção, que ela faz parte do modus operandi das nossas sociedades, e nesse sentido, como a gente entende essa emergência do populismo de direita, especialmente a partir de um retorno de um pensamento mágico, secular, né, em que a religião passa a ser retomada como uma forma de organização social, né. E, finalmente, a crise política tem a ver também com talvez, eu estou aqui levantando a interrogação sobre se a democracia representativa, de fato, chegou ao seu ocaso, chegou ao seu limite. Será que
é até onde ela vai. Então, finalmente, o terceiro ponto da crise são em relação aos efeitos das novas tecnologias sobre o trabalho, a produção e os próprios mercados, o que nos leva a uma sociedade altamente precarizada e com profundas desigualdades, sejam as velhas desigualdades de renda, sejam as novas desigualdades de gênero, raça e sexo. Então, em face dessa crise, desse contexto, quais as respostas a gente tem escutado? Eu fiz uma síntese de 4, não vou poder detalhar muito cada uma delas, talvez no debate a gente tenha mais tempo. A primeira é a business as usual, ou seja, fazer mais do mesmo. Olá? Se eu posso pedir, o pessoal está pedindo para ocultar a barrinha que você tem na frente da sua lâmina. Isso aí, obrigado. Pode prosseguir, obrigado. Vamos ver. Ocultar. Aí sumiu a apresentação. Sumiu a minha apresentação. Tem que voltar. Não, mas está apresentando. Tem que voltar embaixo para a tua janela, na tua guia da apresentação. Então... ok, perfeito. Desculpa, então, quais as respostas a gente tem escutado? O que o senso comum está né? Enfim, qual é o debate, assim como eu percebo? Eu não tenho nenhuma pretensão de fazer uma síntese de todas as propostas, podem haver outras, mas eu acho que são 4 as mais destacadas. Primeiro, a gente vê né, aqueles que... E esse debate se coloca naquilo que é, por exemplo, entre se vai haver um normal ou se vamos para um pós-normal, um novo normal. Então, primeiro são aquele grupo que acha que não vai ter mudança nenhuma, vai ser mais do mesmo, business as usual. Aí se fala tanto de um liberalismo social ou a volta de um welfareismo, né, o welfare state, e muitas vezes, e isso também por próprios setores mais progressistas, da restauração do passado. Simplesmente as pessoas querem voltar ao normal, voltar a antes da pandemia. E muitos, inclusive, não acham que vai mudar grande coisa, exceto o fato de que a China vai substituir os Estados Unidos no papel de liderança econômica internacional. Bom, esse é o lado mais resignado. Tem uma segunda vertente, que é a vertente das saídas mais individualistas, eu chamaria elas também de mais românticas, né? Que são as saídas que acham que tudo vai passar pelos atores, pelas empresas, né, e até às vezes pelas comunidades, como se elas sozinhas tivessem a capacidade de mudar tudo. E é nesse campo que às vezes eu vejo que o neoliberalismo se encontra com o anarquismo, ou com as propostas em geral anti-Estado, tá certo? Esse é um dos riscos, por exemplo, que a ação dos movimentos sociais corre. Terceira proposta de saída da crise tem aparecido com o nome de Green New Deal, aquela parlamentar americana, Ocasio-Cortez, a Greta Thunberg e outras grandes, que se tornaram grandes personalidades do mundo, que apostam numa espécie de convergência suprapartidária, global e internacional, em que o grande vetor seria aí a questão da mudança climática e as respostas a ela. Economia verde seria a resposta. Se a gente olhar pelo sistema ONU, as grandes agências, largamente plasmado nos objetivos do desenvolvimento sustentável. E, finalmente, a quarta resposta à crise é mais populismo, mais autoritarismo, mais conservadorismo, né, mais risco, ou seja, a agenda da distopia. Eu acho que no Brasil nós estamos mais perto da última agora. Mas, enfim, cada um leia essas possibilidades com a sua forma, eu acho que elas coexistem, e há um campo de batalhas, como eu disse, em que está em disputa, e talvez essa seja exatamente a crise, ou seja, quando não há nenhuma convergência, nenhuma visão, nenhuma perspectiva hegemônica liderando esse processo. Qual é a minha perspectiva, para não deixar sem resposta? Eu sou fã do Cal Polanyi e da Nancy Fraser, em que eu acho que existe um movimento e um contramovimento. Um movimento que é, por um lado, de aprofundamento dos impérios e da globalização das grandes cadeias, ou seja, do capitalismo em escala global. A própria China faz parte disso, eu tenho estudado bastante. Mas existem, felizmente,
muitos contramovimentos. A Cláudia falou em alguns deles, por exemplo, as cadeias curtas são, e que, na minha opinião, eles são de distintas escalas, e aí vem o tema dos territórios que a gente está debatendo. Há uma escala global, onde eu acho que a agenda mais progressista hoje desse contramovimento são os ODS, é a agenda das mudanças climáticas, é a agenda das mudanças demográficas, nutricionais, dos novos sistemas alimentares. Eu vou tentar detalhar um pouco. Mas é também em nível regional e local. A gente pode ver que vários territórios e vários locais, no sentido aqui de municípios, ou mesmo dentro das próprias, dos próprios agricultores, têm feito mudanças muito importantes, seja através, por exemplo, do crescimento da produção de orgânicos e agroecologia, sejam, por exemplo, as novas práticas dos consumidores, que não compram mais produtos que não sejam comprometidos com seus valores, sejam através, por exemplo, da agricultura urbana, novas cadeias alimentares, ou até mesmo dos chefes e dos restaurantes. A gente poderia detalhar essa miríade, né, de iniciativas que estão surgindo. O problema delas todos esse é o ponto, como elas dialogam entre si, como elas se constituem como um projeto de oposição a esse projeto mais global. No que concerne a agricultura e a globalização, eu vou mais rápido aqui, porque senão os meus 20 minutos se encerram, me faltam mais alguns, 7. Eu fiz uma palestra em que eu qualifiquei o debate atual entre apocalípticos e integrados, para usar a nomenclatura do Humberto Eco. Os apocalípticos são aqueles que pensam que o futuro é a homogeneização e a simplificação. E os integrados são aqueles que pensam os processos do futuro, nesse sentido Polanyi, como a coexistência de vários tipos através da heterogeneidade de processo de complexificação. Então, eu acho que tem pessoas que pensam, pensadores e instituições que pensam a fragmentação e a concentração por uma série de características, né? Tanto visões à esquerda, quanto mais à direita, quanto mais progressista, tá? E no caso dos que pensam os processos de diversificação, eu prefiro pensar que nós não estamos caminhando numa homogeneização da agricultura e do mundo rural. Pelo contrário, nós estamos caminhando num processo de coexistência de 3 processos: desativação, diversificação e especialização. Esses processos mudam e eles podem ser observados tanto dentro das propriedades quanto nos territórios. Então, nós podemos ver processos de coexistência da especialização, por exemplo, o caso da sojicização aqui no sul do Brasil e na América do Sul, que virou um território da soja, em outras regiões dos minérios, e nós temos também vários territórios que estão em processo de desativação. Por exemplo, na região semiárida do Brasil, tem municípios, tem regiões inteiras que não possuem uma economia local vibrante. Basicamente, aqui muitas dessas áreas vivem de transferências sociais, Bolsa Família, no caso brasileiro, e de aposentadorias. São o que alguns economistas chamam de economias locais sem produção. E, finalmente, há o processo de diversificação. Então, isso conforma uma nova tipologia de agricultores. Então, eu estou usando aqui, metodologicamente, o meu critério é usar o tipo de trabalho e o valor bruto da produção, que tipo de produção. Então, enfim, isso né, leva a esses processos. Bom, quais são, e aí volto ao tema mais geral, quais são os vetores, os drivers dessas mudanças da agricultura para a alimentação? Eu tenho feito exatamente esse discurso, o discurso de que a gente está numa transição da agricultura, ou, enfim, o pessoal usa também o termo agronegócio, para a alimentação. E a gente precisa tensionar essa transição, precisa impulsionar essa transição. E quais são os principais fatores dela? As mudanças climáticas, um crescimento muito rápido da urbanização. A população mundial é basicamente urbana e tenderá a ser cada vez mais urbana no século XXI, e a transição energética, especialmente a busca de fontes de energia não baseadas no carbono. Então, em face disso, a agricultura vai ter que mudar o seu papel, a sua função.
não esqueçamos que a agricultura que a gente conhece hoje em dia, ela é fruto da Revolução Verde. E o que foi a Revolução Verde? Ela foi basicamente a transformação da agricultura da porteira para dentro, com tecnologias de base biológica e mecânica que transformaram os processos de produção agrícolas. Hoje em dia, quero dizer, século XXI, esse não vai mais ser o grande vetor de transformações. A agricultura precisa encontrar respostas não apenas a aumento da oferta de produtos, como era nos anos 50 e nos anos 60, que a modernização, a busca era como faço para produzir mais, era produtivismo. O século XXI está colocando a agricultura sob um novo desafio, que é produzir alimentos com qualidade e respeitando as dinâmicas da sociedade e, sobretudo, do meio ambiente. Portanto, situar a agricultura no contexto das mudanças climáticas que estão começando, situar a agricultura com as suas funções de abastecimento, saúde e nutrição, e numa sociedade cada vez mais urbanizada, serão os grandes desafios, serão os grandes interrogantes que a agricultura terá que responder. Esse diagnóstico ele é compartilhado por vários estudiosos que têm chamado essa questão de novo trilema ou uma nova equação alimentar. Nesse contexto, a minha leitura é que coexistem três processos. A coexistência, na perspectiva do Polanyi, de movimentos e contramovimentos, volto de novo. O processo de globalização e internacionalização do sistema alimentar, a chamada virada da qualidade, a transição nutricional, e o que a gente ainda não sabe para onde vai, se vai para o primeiro ou para o segundo campo, que é o caso da China e das mudanças climáticas. O que eu sei no momento é que não haverá modelo, padrão único no futuro, mas uma coexistência, gramscianamente falando, uma guerra de posição entre diferentes narrativas e diferentes processos ao mesmo tempo. Então, nesse contexto, a grande questão será como reposicionar a agricultura nessa nova agenda. E essa agenda, ela será cada vez mais, no nosso momento, no nosso contexto atual, comandada, orientada pela demanda e pelo consumo. No século XXI, os alimentos, será a demanda e serão os consumidores que vão demandar uma nova agenda alimentar, pelas razões que estão aí colocadas nessa slide. Ao invés de nós termos só uma forma de alimentos, como era preconizada, imaginada, ou até esperada, e ainda hoje o é, como, por exemplo, a agricultura que levaria às práticas alimentares de fast food, nós teremos provavelmente a coexistência do fast food com a alimentação orgânica, vegana, vegetariana e assim por diante. Bom, isso então nos coloca, e aí quero terminar nesses últimos 5 minutos, com a seguinte pergunta: o que fazer ou o que podemos fazer? Né? Por onde passa a saída? Então, na minha visão, são 3 níveis. O nível mais dos atores, o nível das instituições e o nível do Estado, o nível das estruturas sociais. No nível dos atores, o papel dos atores e dos agentes é inquestionável. E, nesse sentido, nós temos que fustigar, alimentar, fomentar formas de produção viáveis e sustentáveis com base em práticas alternativas e sistemas alimentares sustentáveis. No nível das instituições e das organizações coletivas, construir tanto lutas em torno das regras e leis já existentes, como lutas por resistência e construção de alternativas. Nesse sentido, eu tenho me tornado um grande fã da teoria do cooperativismo e das formas de ação coletiva baseadas na economia social, que, para mim, são a resposta. Não tenho tempo de detalhar isso nesse momento. Mas tudo isso não pode prescindir do papel do Estado. O Estado e as políticas públicas são importantes e fazem diferença. Não é possível imaginar que tudo isso vai acontecer sem o papel do Estado. Mas não é o papel do Estado simplesmente como o Estado provedor keynesiano, mas um novo Estado que seja capaz tanto de ser um regulador como um estimulador. Eu gosto muito da figura que o John Burns fez, que é a estratégia 5R, contra o populismo de direita e o neoliberalismo. As 5R seriam aqui: redistribuição, reconhecimento, restituição, regeneração e resistência. Aí eu peguei esses 5 R's aqui
e coloquei acrescentei os meus 2 níveis, o nível das instituições e o nível da luta dos atores. E nesse sentido aqui vocês podem ver que eu estou imaginando a construção de mecanismos que levem à agência dos atores através de trabalho, produção e sociabilidade, a ação coletiva na forma de sindicatos, cooperativas, associações, redes, grupos e assim por diante, e aí finalmente as lutas por reconhecimento numa perspectiva mais macro. Então, eu acho que a agenda global dos ODS representa o que nós temos em termos internacionais de mais progressista, embora ela possa ser muito discursiva e pouco prática, essa é uma das críticas. Eu sou um fã da Agenda 2030 e dos 176 metas que estão ali colocadas. Eu acho que se parte delas for feita, isso terá um enorme impacto. Essas que estão circulados, desses 17 objetivos, são 6, pelo menos, dizem diretamente respeito à alimentação, à agricultura. Não é só o objetivo 2, que é fome zero, que é acabar com a fome, mas os outros todos os objetivos, todos eles confluem para as mudanças nos sistemas de produção. Nesse sentido, eu acho, e aí eu concordo com a Cláudia, que me antecedeu, e ela deu exemplos práticos disso, e fiquei feliz em saber que isso está acontecendo também em outros países, como na Bolívia, onde ela tem trabalhado. Na Itália, eu tenho sabido que lá, sim, esse é um processo que avança muito, que é dirigir o vetor para o debate das dietas sustentáveis, né? Tanto numa escala global, no sentido de fazer com que as pessoas, quando vão ao supermercado e fazem opções de compra, que elas devam saber que aquilo que elas colocam no carrinho impacta lá no sistema de produção. E, ao mesmo tempo, fazer com que as pessoas possam escolher produtos que sejam, por exemplo, relacionados à sazonalidade. E isso vai, portanto, estimular o tipo de produção, desde que os sistemas de abastecimento, as cadeias de suprimento dos agricultores possam chegar. Então, para realmente concluir, Pedro, sem me estender e passar do meu tempo, por onde podemos começar? Eu diria que solidariedade e cooperação é a resposta, e não individualismo e competição. E solidariedade e cooperação são as bases daquilo que a gente poderia chamar de construção de sistemas alimentares sustentáveis. E esses sistemas alimentares sustentáveis, que para mim seria o novo nome por uma forma mais ampliada, e nesse sentido, por exemplo, eu que ainda sou e continuarei sendo, mas acho que é insuficiente permanecer estudando só agricultura familiar. A gente precisa ampliar esse conceito e ver o que na verdade, implica no processo mais amplo de como a agricultura familiar contribui para a produção de sistemas alimentares sustentáveis. A ideia de sistemas alimentares sustentáveis tem raízes muito fortes na economia circular, na ideia de resiliência social e ambiental da biologia e na ideia de dietas sustentáveis da nutrição. Então, sistemas alimentares sustentáveis pressupõem uma nova economia, uma nova relação com a natureza e um novo tipo de práticas de alimentação dos indivíduos. Isso poderá, portanto, reconfigurar os nossos sistemas alimentares, e o alimento passa a ser um vetor, um driver importante. Portanto, isso nos leva a uma discussão sobre o papel das dinâmicas locais e territoriais dos sistemas alimentares, tá certo? E nesse sentido, é nesse sentido que nós podemos pensar o papel dos territórios e da territorialidade, que eu talvez vou detalhar um pouco na hora do debate, mas eu imagino que o colega Manuel vai tratar disso. Termino com alguns desafios, algumas questões sobre como pensar isso do ponto de vista de abordagens analíticas. Eu tenho trabalhado e tenho cada vez mais estimulado a ideia de utilizar a expressão nexus entre agricultura, alimentação e nutrição, que é o diálogo que quem estuda a agricultura precisa fazer cada vez mais com quem trabalha com saúde pública, especialmente com a nutrição. Então, esse é um diálogo muito importante. Ou também o diálogo, o nexus entre agricultura, entre alimentos, não mais agricultura, vejam que eu não estou falando só de agricultura, mas de alimentação, de alimentos, água, que é meio ambiente, e energia. Então, nós temos que colocar
essas questões, esses grandes temas na nossa agenda, porque senão a gente vai ficar num gueto, a gente vai ficar discutindo agricultura familiar, campesinato, agroecologia. Se a gente não conectar esses debates com essas questões mais amplas, água, energia, a gente vai ficar isolado e as lutas políticas que nós teremos, elas serão também mais fragmentadas. Nesse sentido, eu gosto de um framework que a colega Claire Lamine elaborou, né, no sentido de pensar um novo paradigma que consiga integrar agricultura, alimentos, saúde e meio ambiente. Seria mais ou menos esse esquema aqui, e aí tentar analisar isso e traduzir políticas públicas, por exemplo, como políticas que atendam a esses 4 elementos. Apenas um rápido comentário, que não é o tema aqui. Por exemplo, nós no Brasil e na América Latina continuamos muito presos a fazer políticas agrícolas, políticas de estímulo à produção, como no caso do PRONAF no Brasil e outras políticas. O que nós precisamos cada vez mais é de políticas alimentares, e é diferente de dar crédito apenas para a produção. E esse é um tema do futuro. Então, isso pode nos gerar uma nova forma de medição, de métrica, né, e nos levar a pensar o desenvolvimento sustentável a partir dos princípios da economia, aliás, dos princípios do desenvolvimento sustentável, que são os 4 R's: reduzir, reusar, reciclar e refabricar. Eu agradeço a atenção e peço desculpas se eventualmente passei alguns minutos do meu tempo de 20 minutos. Muito obrigado. Sérgio, muito, muito obrigada. Ótimas tuas colocações e, bom, é uma pena que esses espaços também vão ficando bem curtos, a gente não tem muito tempo para debater, mas eu acho que as falas, tanto de Cláudia como as tuas, vão se articulando e colocando como uma linha de análise e de intervenção também. Bom, vamos dar a palavra a Manuel e depois tentamos fazer um cierre, que já estão aqui colocando várias questões no nosso chat, vamos ver se conseguimos, pelo menos, discutir algumas delas, tá? Manuel? Gracias, sí, Mireya. ¿Están viendo la pantalla, por favor? Sí, la estamos viendo. Está viéndose, sí. Ok, bueno, muchísimas gracias entonces por la invitación a todos los asistentes y bajo esta mirada de orden regional y sobre todo de repensarnos desde América Latina las condiciones de los sistemas agroalimentarios sustentables y la seguridad alimentaria y los territorios, que creo yo que el profesor Schneider me deja, digamos, esa pauta para iniciar esta presentación. Antes de eso, agradecer también a las redes de América Latina por este fabuloso encuentro en el contexto de estas dinámicas y de estas posibilidades de vernos y actuar a través de las redes digitales, así sea de forma remota. Siempre coloco el cuestionamiento de imaginémonos que esto nos hubiera ocurrido hace 20 o 30 años atrás, seguramente hubiera sido bastante difícil conectarnos, vernos y activarnos como redes, y esto es gracias, pues obviamente a la revolución tecnológica en la que estamos viviendo. Entonces creo que eso es un punto importante para reconocer esa condición actual. Bueno, mi presentación tiene que ver un poco con los dilemas de los vínculos urbano-rurales en y post-COVID-19, ¿no? ¿Cómo nos podemos pensar en medio de una situación de aislamiento físico y los retos que para ello implica pensar las ciudades en función de unas lógicas de gobernanza territorial mucho más concretas, directas, y para ello pues me voy a referir fundamentalmente a lo que viene ocurriendo desde hace más o menos unos 10, 15 años en la ciudad de Bogotá, la capital del país, de Colombia, en el marco de la construcción de sus proyectos de planes de ordenamiento territorial y sus propios planes de desarrollo. Creo que hay un elemento importante para dimensionar las condiciones de la espacialidad, la geografía de estos procesos de acceso a los alimentos comienza a tener un papel determinante en la construcción de esta discusión. No sé por qué no avanza ahora mi presentación. ¿Qué pasó? Ok, entonces voy a tratar 4 puntos, un poco las fuerzas impulsoras de este condicionamiento global del crecimiento urbano y la crisis de la pandemia,
La estrategia es lo que yo llamo las estrategias agroproductivas locales de contención, la respuesta desde los espacios rurales muy cercanos a los grandes centros poblados, qué está pasando allí, cómo se están forjando iniciativas de acceso a alimentos, y hablarles un poco de la experiencia de la ciudad de Bogotá, en la que yo considero se está construyendo una experiencia de gobernanza territorial de los vínculos urbanos-rurales que tanto dimensionan esta dinámica. Un poco las fuerzas impulsoras de este crecimiento urbano y la crisis pandémica. Creo que debo decir, anticipándome a varias cosas que voy a plantear, que estamos frente a un virus que es profundamente cosmopolita, es un virus profundamente ligado a la movilización y a la migración mundial, que está ligando a las ciudades y a sus desarrollos urbanos y de los modelos inmobiliarios y de los grandes avances de estos espacios de construcción a gran escala, que dinamiza efectivamente la relación entre migración, efectos en la salud y crecimiento urbano. Creo que hay un elemento importante en la medida que este virus ha crecido en función de cómo se han movido y cómo nos hemos movido sobre el planeta. El virus se mueve a través de los cuerpos. En la década de los años 80 esta era la visión, ¿no? Teníamos un mundo eminentemente ligado a estructuras de actividades agrícolas, espacios rurales, estructuras ecológicas. Más o menos el 60.7% del planeta tenía evidentemente estas características. Perdón que me fui aquí, qué pena con ustedes. ¿Ahora sí me están viendo? La presentación salió de la tela, de la pantalla. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vuelvo otra vez a conectarme. Qué pena. ¿Ahora estoy ya otra vez? Sí, está entrando tu presentación, ya está ahí. Ok, la década de 1980 retomo, pues estas eran las condiciones del planeta, ¿no? Lo que ven allí son las pequeñas ciudades, las grandes ciudades, las megaciudades, que se condicionaron en un proceso de crecimiento que justamente a partir de la década de los 80, efectos del desarrollo bancario y los procesos de avance de la financiación de proyectos inmobiliarios, comenzó a proyectar un crecimiento vertiginoso de las ciudades, y sus proyecciones a 2030 nos voltean totalmente el sistema de acceso y de las posibilidades y las demandas de acceso de alimentos a nivel global. Pasamos de un planeta en un 60% ligado a estructuras ecológicas y actividades agrícolas a un planeta con solamente el 40% de esas áreas y un incremento de casi el 60% de los megas sitios de población y avances demográficos urbanos. Eso nos demuestra que a medida que fue creciendo ese modelo, ha venido creciendo ese modelo urbano, se fue incrementando la pobreza, crecieron más de 1.000 millones de personas que comienzan a vivir en asentamientos suburbanos que circulan las áreas rurales, las reservas forestales y las fuentes hídricas, y en la medida de ese aumento, pues el aumento de la pobreza extrema, la pobreza que ha roto, digamos, las condiciones de posibilidad de vida, y para el caso de América Latina son casi 120.000 millones de habitantes que todavía se mantienen dentro de esos límites y esas periferias de acceso a las ciudades, pero sobre todo de la vinculación que tiene el campo en las ciudades hoy, en la discusión, digamos, más contemporánea de los desarrollos urbanos. Y esto se contrarresta fundamentalmente con el último informe a 2019, ya la FAO y estamentos de cooperación internacional nos planteaban ya la idea de que había que comenzar a protegerse frente a la desaceleración y el debilitamiento de la economía global, producto de este crecimiento poblacional tan vertiginoso. Lo cual nos muestra también en este informe un aumento de la inseguridad alimentaria, unos efectos muy fuertes sobre las condiciones nutricionales. Ahí sencillamente estoy mostrando las cifras. El mundo, digamos, se encuentra en un nivel de inseguridad alimentaria casi sobre 700 millones de habitantes en el mundo, y eso pues va a generar unos efectos para cada continente bastante graves en términos del acceso a los alimentos y la gravedad que eso comienza a tener en los impactos en la salud y las condiciones nutricionales. Pero miren, este fenómeno del coronavirus creo que lo tenemos que ver en sus justas proporciones. Y creo que seguramente ustedes dirán, bueno, al lugar lo que voy a presentar, pero es que este es el efecto mayor que a mi modo de ver ha potencializado el crecimiento, el efecto que ha tenido la dinámica de expansión del coronavirus. Solamente para darles una cifra, a 31 de julio del 2019, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo identificó en más de 22.000 pares de ciudades que ya están conectadas por vínculos directos
de transporte aéreo masivo. Para el año 2019, y los incrementos se han dado desde el año 2016-2017, a nivel global, las aerolíneas transportaron más de 4.400 millones de pasajeros en servicios. Por eso el COVID se llama COVID-19, porque fue en el año 2019 en donde se incrementó de manera vertiginosa el proceso de movimiento poblacional de grandes centros urbanos hacia distintos puntos, ¿no? Asia Pacífico, casi 1.600 millones de pasajeros, Europa, más de 1.100 millones de pasajeros, Norteamérica, más de 989 millones de pasajeros, Latinoamérica, casi 302 millones de pasajeros, Medio Oriente, 224 millones de pasajeros, África, casi 92 millones de pasajeros. Y como les dije al principio, el virus se mueve como se mueve el movimiento de los cuerpos. Y pues este es un fenómeno que justamente paralizó el mundo debido a que por allí comenzó a entrar el coronavirus a las distintas partes del planeta. Y esto pues nos refleja las grandes cifras. A tiempo de hoy tenemos casi ya 6.500.000 personas que tienen ese contagio y revelan más de 386.000 personas que perdieron la vida y 2 millones de personas que se han recuperado, más de 2.800.000 personas que se han recuperado. Digamos, hay una dinámica geográfica en la movilidad y una dinámica que va a implicar temas fuertes con el acceso a los alimentos. Y bueno, Oxfam ya nos estaba diciendo que ese impacto económico del coronavirus amenazará a más de 500 millones de personas sobre el planeta, generando pues obviamente lo que estamos viendo en el fenómeno de acceso a los alimentos, una cantidad de alternativas que se han venido dando, servicios a domicilio, ventas digitales de alimentos que se han venido produciendo a través de la emergencia del acceso por los alimentos. Y justamente eso coincide con la FAO y el informe de la CEPAL que muestra cómo en el marco de la gestión que han tenido los países y las políticas que han tenido los países para atender las condiciones y los medios de vida y el sistema alimentario en medio del coronavirus, pues vamos pasando por varios momentos, ¿no? Hay un primer momento que es la senda, digamos, del crecimiento socioeconómico que se rompe con la amenaza del coronavirus, y luego hay un proceso específico en la fase 1, como ven allí en la presentación, donde las políticas se orientaron fundamentalmente a evaluar el impacto del COVID-19 en los medios de vida y en los sistemas alimentarios. Una segunda fase, las garantías de necesidades inmediatas para resolver los temas de acceso a alimento. Una tercera fase, que es la fase de prevención para, digamos, contrarrestar la crisis en las cadenas de suministros de alimentos, reactivar mercados y fortalecer circuitos cortos. Y la fase 4, que es la fase en la que no hemos llegado y que hay mucha incertidumbre, que es la fase del enfoque de resiliencia, ¿no? Cómo nos adaptamos a un contexto que amenaza de manera tan acelerada el vínculo al acceso alimentario. Y las políticas, pues obviamente en cada país, como se ve allí, en la primera fase los esfuerzos más grandes los hicieron pequeños países, digo pequeños en torno a que debió haber sido una política centralizada y orientada para todo el continente, pero el caso de Costa Rica, Nicaragua, Belice y Antigua Bermuda pues muestran un esfuerzo especialmente para evaluar el impacto del COVID en el acceso a los alimentos y un esfuerzo por cuantificar las reservas alimentarias. La siguiente fase, que es la fase ligada fundamentalmente a asegurar la disponibilidad de alimentos, las políticas de focalización, los suministros de alimentos, los acuerdos asociativos para restringir el control de precios a los alimentos, lo hicieron la mayoría de los países latinoamericanos y nos quedamos de alguna manera como en ese nivel, en esa fase 3, tratando de normalizar el tráfico terrestre, buscando, digamos, condiciones de vías digitales para el acceso a los alimentos y una activación de las ventas directas, especialmente de productos frescos. Esto ha activado bastante la dinámica de producción de la agricultura familiar. Nos faltarían las cifras, habría esto como están dando permanentemente, nos faltan las cifras para poderlo mirar. Y el COVID en el caso colombiano pues refleja una amenaza mayor, y es que buena parte del proceso se ha concentrado en las ciudades, pero también ya tenemos evidencia de la presencia del coronavirus en áreas rurales que tienen altas limitaciones en acceso a la salud, a salud eficiente, a salud, digamos, con condiciones efectivas para su protección, y pues nos muestra, digamos, nos revela un dinamismo bastante complejo en el avance que puede tener esta enfermedad, especialmente para los habitantes y productores agrícolas. Las estrategias de contención que se han dado con o sin el coronavirus han sido diversas a nivel del planeta, ¿no? Estamos hablando de ciudades agrarias, agrópolis,
muchas estrategias como los agri-food en los Estados Unidos, que han recuperado espacios para producir alimentos, han roto las vías, digamos, de infraestructura urbana y las han convertido en estos paisajes y estrategias emergentes de acceso a alimentos. No se diga, digamos, de los desarrollos más fuertes en agroindustria y de producción de alta tecnología en alimentos, como el caso de los sistemas de organización de kibbutz y formas de organización tecnológica en el caso de Israel. No se diga el caso de los anillos, el anillo alimentario de la ciudad de Londres, que muestra, digamos, una superficie que se está desplegando en los sistemas de agricultura periurbana y urbana, ante la escasez, digamos, de alimentos en los tejidos urbanos, los mercados, los agri-food y los mercados vinculados a tomarse los espacios públicos de las ciudades para vincular alimentos frescos, la asignación de jardines en el caso de Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Australia, Polonia, Dinamarca, Luxemburgo, Eslovaquia, que destinan las ciudades espacios para que la gente que habita en los apartamentos pueda tener unas pequeñas casas donde pueda producir sus alimentos, recrearse los fines de semana y activar unos modelos, digamos, diversos que incorporan más el espacio rural a la vida cotidiana. Y ni se diga, digamos, de la evolución que han tenido las granjas verticales, como el caso de Singapur, cultivos, digamos, que son permanentes los 365 días del año, reutilizando agua y generando procesos, digamos, de transformación tecnológica a gran escala. Y obviamente América Latina no se queda atrás. Grandes evidencias nos demuestran cómo en ciudades como Quito, La Paz, o en Bogotá, o en La Habana, o en Haití, muchas familias viven y existen dinámicamente en los entornos periurbanos, especialmente lideradas por mujeres, en donde la falta de agua, la mala calidad de los suelos y la fragilidad del suministro del recurso hídrico, pues son las grandes amenazas, pero estas dinámicas persisten en América Latina. Y quisiera mostrarles el caso de la ciudad de Bogotá, que muestra, digamos, un dinamismo bastante interesante en este crecimiento de vínculos urbanos-rurales. La ciudad de Bogotá, bueno, se encuentra en el centro del país, hay más o menos 3 anillos que aseguran los alimentos para la ciudad. Se han desarrollado una serie de políticas públicas para generar un dinamismo de articulación de los municipios cercanos a la ciudad que abastecen de alimentos al distrito capital, y se ha dado a través de un conjunto de acciones interinstitucionales, ¿no?, donde se han diseñado políticas de seguridad alimentaria y nutricional para la ciudad en el marco de su conectividad con la región, un marco, digamos, de reflexión muy fuerte sobre suplementos alimentarios, lactancia materna y solidaridad alimentaria, especialmente los comedores públicos, en los comedores de barrios populares y sectores comunitarios. Producto de ese primer anillo, pues se han desarrollado una suerte de acciones sobre vigilancia nutricional, bancos de alimentos, activación de la agricultura urbana, y sobre todo las conexiones entre las agrorredes, que serían los campesinos que cultivan y definen esos productos, y las nutrirredes, que serían las tiendas de los barrios, ¿no?, pequeñas economías de proximidad que se han dinamizado lentamente, muy invisibilizadas. Más adelante pues voy a mostrar justamente cómo esto se ha condensado en una suerte de relaciones en red de distintos productores rurales asociados, con limitaciones por supuesto ante las demandas de alimentos que van creciendo por las grandes superficies, pero ha logrado consolidar lo que llaman aquí en Colombia los equipamientos de los sistemas alimentarios, las agrorredes dentro de un nivel vecinal, los nodos logísticos que serían los sitios de conectividad, los sitios de abasto, las plazas de mercado, y las nutrirredes que serían las tiendas en áreas vecinales donde se genera la gestión y producción de estos alimentos. Los espacios rurales en la ciudad de Bogotá, y solamente lo menciono como un ejemplo muy particular, la gente puede pensar que ciudades como Sao Paulo, como Ciudad de México, como Quito o la misma ciudad de Bogotá son eminentemente ciudades 100% urbanas. Pues yo les voy a demostrar lo contrario. El distrito capital de Bogotá, que es lo que ven en su pantalla a mano derecha, tiene 20 localidades. De esas 20 localidades hay 8 localidades que tienen especialmente usos de suelo rural. ¿Esto qué quiere decir? Que aproximadamente el 25% del área distrital de la ciudad de Bogotá corresponde a zonas eminentemente urbanas y el 75% responde fundamentalmente a territorios con suelo rural y blindados, digamos, por una suerte de estructura ecológica que los respalda. Esto nos muestra una geografía totalmente distinta. Ahí habitan más o menos 8.027 personas, 8.027 agricultores en esa periferia de la ciudad,
y revela, digamos, una suerte de procesos de inclusión y de inserción muy interesantes que se están dando en la ciudad en los últimos 20 años. Una producción agropecuaria, digamos, dentro de los marcos convencionales, pastos, forrajes, frutas, cebollas, arvejas, hortalizas, especies pecuarias que se dan, digamos, en el límite de la ciudad, y esto ya nos refleja un paisaje totalmente distinto, un paisaje híbrido que conjuga lo que son estas panorámicas que estoy mostrando aquí en las fotos, la localidad del sur de la ciudad de Bogotá, la localidad de Usme y la localidad de Ciudad Bolívar, ¿no? Nadie se puede imaginar que esto esté inserto en una ciudad como Bogotá, y sobre todo, a mi modo de ver, una de las grandes ganancias y grandes conquistas que han tenido estos pobladores es haber logrado la constitución de una política pública de ruralidad distrital, que revela una articulación entre la dinámica territorial de estos procesos de producción en pequeña escala agropecuaria, el desarrollo humano sostenible, mantener las identidades culturales y campesinas y la institucionalidad democrática para su inserción. Es un proceso que viene desde el año 2007, abriéndose espacio en la ciudad de Bogotá, abriendo espacio para la producción de alimentos como los que ven allí referenciados, y han logrado un dinamismo muy interesante de formas de organización y de mercados alternativos que en unos registros e investigaciones que hemos hecho sobrepasan casi los 200, aquí solamente hay 63, 64 ejemplos en cada localidad de las zonas rurales que van desde actividades agrícolas hasta agroturismo, rutas de comercialización de alimentos especialmente ligadas y lideradas por jóvenes y mujeres, pero también producción y transformación de alimentos básicos para la canasta familiar de los barrios que circundan la ciudad. Esto se ha dado por un profundo ejercicio de relacionamiento de las organizaciones, las redes y las activaciones que han tenido los campesinos en vínculo con la academia, con las entidades del distrito, con las organizaciones incluso internacionales. Estoy mostrando solamente allí las distintas redes y asociaciones que se han dado en las dos localidades que les estoy mostrando, la de Ciudad Bolívar y la de Usme, que han logrado dinamizar un vínculo de acuerdos, de proyectos, jalonando inversiones del distrito para fortalecer y mejorar las condiciones de vida de estas zonas. Y un ejercicio gigantesco que hicimos fue tratar de conectar esas redes a contextos subregionales, departamentales e internacionales. Y nos llevamos esa hermosa sorpresa en encontrar cómo estas personas, desde esa dinámica y de esos espacios, han logrado vínculos de cooperación internacional y han logrado el jalonamiento de muchos proyectos en defensa de esos territorios frente a todo el dinamismo de la expansión urbana. Ejemplo de ello, los mercados campesinos en la ciudad de Bogotá, que ha propiciado un dinamismo de las asociaciones, más de 1.100 productores campesinos vinculados a programas de mejores ingresos, mejoramiento de ingresos y la comercialización de diversos productos. Y ofertas como estas que ven aquí, el Agroparque Los Oches, el caso de la Corporación Mujer y Tierra con el tema de los ejercicios de transición al manejo del turismo y de la agroecología como una alternativa bien interesante que está emergiendo en el borde sur de la ciudad, fundamentalmente pensando en el tema nutricional. Y un elemento importante que a veces dejamos de lado es el tema básico, ¿no? El tema de los acueductos veredales, el tema del agua. Si no hay condiciones de equilibrio y sostenibilidad, estos van a ser los sistemas más afectados si avanza la pandemia. O sistemas que sin pandemia se transformarán producto del desarrollo urbanístico tan acelerado que tiene la ciudad de Bogotá. Y aquí estoy mostrando ejemplos de cómo se vive en esas zonas y cómo se depende fundamentalmente de ese recurso. Eso implica repensar el asunto del agua, el asunto de las redes hidrosociales que están vinculadas a esos mecanismos de producción de estos agricultores que están en esas pequeñas escalas, pero que ya nos muestran las posibilidades y la relación que hay entre agua, seguridad alimentaria, acceso a energía, y podríamos ir complementando otros elementos, como nos lo decían nuestros anteriores panelistas, los temas de salud, la salud humana, la salud ambiental, la salud animal, estarían ligados a toda esta articulación, lo cual implica generar ejercicios de restauración ecológica sobre esas zonas para contener la matriz urbana y tratar de avanzar hacia el mejoramiento de modelos al acceso de las fuentes hídricas y, por supuesto, la conectividad que tiene esto con los suelos, con el mejoramiento de los suelos y la sostenibilidad para los cultivos. ¿Qué ha ocurrido en los últimos tiempos? En los últimos 2-3 meses en la ciudad de Bogotá se han activado las plazas de mercado, se han activado los circuitos cortos de comercialización de alimentos, se han generado servicios de domicilio para el acceso directo, se han roto muchas de las cadenas de intermediación y hoy es posible que habitantes de la ciudad puedan adquirir alimentos directos a los productores
efectos de la pandemia. Sin embargo, no hay unas políticas claras y unos proyectos específicos que para los productores que desarrollan estas prácticas ecológicas puedan generar, digamos, políticas de protección. El caso de Buenos Aires es bien interesante, que ha venido evolucionando en este proceso en Argentina, pero Bogotá también, digamos, revela, digamos, lo que ha sido el crecimiento de estos mercados campesinos. Y ya para ir cerrando, pues esto revela un debate fuerte que hay que traer aquí, es cómo se están ordenando los territorios urbanos y cómo esos territorios urbanos están permitiendo la inclusión de las formas de organización rural dentro de ella por la vía de mercados y economías de proximidad. Y en eso hemos hecho un esfuerzo grande de tratar de incidir en el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, fundamentalmente sobre dos capítulos, el capítulo ambiental y el capítulo de ruralidad. Eso ha logrado que por fin la ciudad reconozca en sus cartografías, en sus condiciones de georreferenciación, el modelo de ocupación de los espacios rurales, identificando sus pobladores, sus estrategias de producción, la cobertura de sus suelos, saber qué se produce, cómo se produce, bajo qué condiciones y qué avances pueden tener estos suelos específicos para el mejoramiento de la estructura ecológica principal y su sostenibilidad. Además del diseño de las unidades de planificación rural, que me parece a mí son una herramienta poderosísima para negociar con el distrito capital, negociar con la ciudad, la forma de articular a estos pobladores. Y un elemento importantísimo, recientemente aprobado hace más o menos de 3-4 días, el nuevo contrato social ambiental de la ciudad de Bogotá en su plan de desarrollo. Y resumo en 4 o 5 cosas este plan de desarrollo. El primero, que se va a definir el plan de desarrollo con enfoque territorial, el PEDET, en la zona rural de Sumapaz, es la localidad 100% rural del distrito capital, y el primer PEDET urbano en el borde suroccidental, en el límite con un municipio muy cercano a la capital, que es el municipio de Soacha. Esto es una absoluta novedad en este plan de desarrollo, cambio de gobierno, nuevo enfoque, nueva integración, nuevo pacto social para la inclusión de estos espacios. El otro elemento es el acoger la política pública de ruralidad y vincularla a modelos de producción sostenible y protección de fuentes hídricas. Acelerar los procesos de las prácticas de agricultura urbana, periurbana y rural para garantizar canales de comercialización directa, fomentar la asociatividad a través de productores de bienes agroalimentarios y vinculando esa economía campesina a los entornos regionales, y un elemento importante, la restauración ambiental de buena parte de las quebradas y cuencas que rodean la ciudad de Bogotá, especialmente la del río Tunjuelo en el borde sur de Bogotá, por la compensación que se merece en estos espacios por la altísima explotación de la minería que durante 30 años ha afectado a estos territorios. El otro elemento importante desde el punto de vista institucional es el haber llegado a la gerencia de planeación del desarrollo rural del distrito, una gerencia que está enfocada a tratar de integrar y relacionar y hacer cooperar a las distintas instituciones y secretarías del gobierno de la ciudad para orientarse en esos 4 puntos que se citan allí: la conservación de los ecosistemas, la restauración de áreas degradadas, la generación de estrategias de sostenibilidad para la economía campesina y el mejoramiento integral de la vida en la ruralidad. Y esto se asocia a algo que está diseñándose en este momento, que lo coloco como ejemplo, que es el sistema de información para la planeación y el seguimiento del desarrollo rural del distrito capital, que es sencillamente una plataforma tecnológica que se está definiendo para que los campesinos, pero también los consumidores urbanos puedan tener claro en dónde están esos productores, cómo venden esos productores, qué calidad de producto tienen y qué mercado se ingresa para poder tener acceso al acceso a los alimentos, ¿no? Y tener unos relacionamientos mucho más directos con información directa que se pueda dar a través de la geografía y la tecnología para ubicar a estas personas y poder tener un mayor relacionamiento. Y llamaría la atención, ya para cerrar, que esto implica un reto mayor, y creo que el profesor Schneider también lo planteaba, la necesidad de plantear, y ya lo digo yo, digamos en mis términos, un escenario de gobernanza territorial alimentaria, que debe pensarse sin aceleramiento, que debe pensarse sin el condicionamiento de la velocidad con la economía, que la economía del sistema capitalista nos ha impuesto. Creemos que esa gobernanza territorial implica el desaceleramiento. Yo creo que era importante el desaceleramiento para reconocer estos espacios rurales e insertarlos a las decisiones de política pública. Y tratar de pensar que la economía no necesariamente debe avanzar aceleradamente hacia el modelo de globalización y la inserción a mercados de esa escala, sino más bien bajar la guardia y fortalecer los mercados de proximidad.
Así aseguramos el autoconsumo, así aseguramos mercados justos y aseguramos la sostenibilidad de los habitantes rurales en el distrito, en las ciudades, y creo que este ejemplo puede servir para el caso de muchas ciudades en Latinoamérica, sino todas las latinoamericanas. Dejo hasta ahí, muchas gracias. Manuel, muchísimas gracias Claudia y Sergio, fueron excelentes presentaciones, no solo lo digo yo, sino todas las personas que están acompañándonos aquí por esta reunión y también por el Facebook. Mucha gente de las que participaram se estão sentindo contempladas com as falas de vocês. Bom, já são as 15 horas e 4 minutos, nossa previsão era para fechar às 15 horas, mas eu acho que poderíamos talvez ampliar mais um pouquinho, uns 10, 15 minutos. Se tem algumas questões, eu simplesmente ficaria com um comentário final, assim, de escutando aos três palestrantes, são uma densidade de informações e uma riqueza de análises, tanto das situações atuais como o que vinha se construindo na reflexão dos sistemas agroalimentares sustentáveis, que a crise nos coloca como um tema fundamental, mas tudo isso que Sérgio nos apresentou, e Cláudia e Manuel, na realidade, coloca a dimensão territorial como, de novo, como fundamental para entender esses processos. Quando entra em outras dimensões, quando entra a dimensão do cuidado, da saúde, da articulação, não só da produção de alimentos ou da agricultura, sino de um alimento que seja um alimento de qualidade, que muitos possam acessar a esse alimento e que, além disso, ao produzir, se cuidem dos recursos naturais. Eu acho que isso, as pessoas, os interessados nos estudos territoriais, é o que sempre estamos colocando como essa dimensão de multiescalaridade, multidimensionalidade, intersectorialidade, quando se pensa desde uma perspectiva territorial. E as relações com as cidades, que é um exemplo fantástico que Bogotá, outras cidades, mas Bogotá, como Manuel nos apresenta, pode nos colocar. E nessas idas e contrafluxos de o que vai acontecer, eu acho que o que o Sérgio colocou esclarece muito, ou seja, não há um modelo, e eu acho que não houve um modelo, nem a gente, quando está falando de desenvolvimento, viu um único modelo, sempre tem essas contradições, mas tem grupos, como os que eu acho que estamos assistindo a essa palestra hoje, que apostamos em caminho, e apostamos a esse caminho, e um convite à solidariedade, à cooperação. Isso que está se evidenciando agora na crise é porque já existiam espaços de cooperação e solidariedade e conseguem se fortalecer em um momento crítico como esse aqui. Então, o convite a todos nós, na verdade, não é somente nos posicionar desde nossos espaços analíticos na academia, sino continuar também influindo em políticas públicas, influindo em projetos, em ações que façam pelo menos esse pedaço de mundo que a gente acredita que pode ser diferente, que seja uma realidade. Então, muito obrigada de novo, foi um ótimo painel, com uma riqueza de informações que vamos processar aqui em nossas articulações em rede. O Valdir, agora já é contigo, a rede passa a bola para a rede Tech. E acho, não sei, Pedro, acho que tem algumas perguntas por aí. Antes, enquanto o Pedro seleciona alguma questão, primeiro, estou assim entusiasmado, ou seja, quando a gente vê experiências como de Bogotá, dos países latino-americanos, enfim, no Brasil também, nos anima, né? E nos desafia. Como diz a Mireia, quais as ações que são possíveis? Quer dizer, qual é o aprendizado de toda essas novas experiências que já eram experiências antes e que agora apenas se acentuam, se aprofundam, né? E eu queria só enquanto Pedro talvez depois faça essa questão, eu estava agora olhando para o título do painel, e com isso já anuncio que se agendem para o dia 19 de junho, é uma sexta-feira também, nesse mesmo horário, e o título do novo painel
ele vai dialogar intensamente com o que hoje estamos vendo. Claro, com experiências, eu vi que o professor Pérez se referiu à experiência de Costa Rica. Nós teremos um dos palestrantes será da Costa Rica, né? Outro da Colômbia, né? O professor Álvaro Acevedo, e a Kátia Grisa, que é nossa conhecida aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e que, com certeza, vai fazer o papel que o Sérgio está fazendo hoje, trazendo um pouco a realidade brasileira. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que não necessariamente precisaríamos hoje esgotar a temática, porque teremos a oportunidade de aprofundá-la no próximo painel. E o que talvez nós, que estamos mais na articulação, Mireia e Pedro, tenhamos que pensar, bom, e daí, o que resulta de dois painéis fantásticos desses, né? De talvez a gente conseguir sintetizar, a gente conseguir escrever isso para poder deixar registrado, né? E servir como uma experiência não apenas que se apresente hoje, mas que produza algum fruto no futuro. Pedro, se tiver alguma questão, não vamos nos estender muito, né? Máximo 10, 15 minutos, né? Mas eu deixaria para o Pedro ouvir alguma questão que tenha aparecido e que consiga trazer alguma qualificação das falas hoje ouvidas. Parabéns aos três pelas muito, muito boas falas que nos oportunizaram hoje nesse painel. Bom, primeiro, também parabenizar os três painelistas e os dois coordenadores das duas redes e a todos que priorizaram a atenção e a participação. Várias considerações foram sendo anotadas, desde perguntas, questionamentos, mas que são inerentes ao painel e me parece que agora retomar cada uma delas sejam muito mais iluminadores dos próximos painéis do que propriamente o tempo suficiente aqui para explorar cada uma delas. Uma segunda questão que ficou muito evidente nos registros aqui, os cumprimentos pela iniciativa do painel, pelos seus conteúdos, a qualidade das exposições dos painelistas e também fazendo algumas provocações, inclusive convites, como, por exemplo, o professor Enio da Unijuí convidando para a abordagem do tema dos ODS, onde o professor Sérgio também estará. Ademais, a provocação destes painéis, ao descer uma síntese do próprio painel, ele ser elemento de subsídio para que cada um dos pesquisadores, dos estudantes pesquisadores, dos cidadãos que fazem parte deste painel, possam se servir dos conteúdos oferecidos por cada um dos painelistas e, de certa forma, os três painelistas com os dois moderadores já nos trouxeram diferentes olhares acerca da temática proposta neste painel. Por isso, não se tem uma pergunta, um questionamento em específico, para além de algumas ponderações feitas ao longo das considerações no chat e as palavras elogiosas. Então, principalmente fazendo este registro aqui do que preponderou no nosso chat. Da mesma forma, também anotações no nosso Facebook, da fanpage da RedeTech, que está transmitindo online também este painel, ampliando, portanto, as fronteiras da sua abrangência e do conteúdo chegando. Então, entendo que não tem uma pergunta propriamente em síntese aqui, e devolvo a palavra para a professora Mireia e professor Valdir, e talvez para as considerações finais dos nossos três painelistas participantes da atividade. Obrigada, Pedro. Obrigada, Pedro. Acho que seria bom se escutar um encerramento por parte de cada um de vocês, e fica já o convite. Eu acho que já a gente trabalha junto já faz um bom tempo, mas continuar trabalhando juntos nestas redes e cada vez nos enredando mais, porque, como falou Valdir, essas apresentações de vocês
dan esperança, e nesse momento mais que nunca estamos precisando desses elementos de esperança. Então, trabalhar juntos com certeza vai trazer frutos muito bons. Não sei, Cláudia, se você quiser algumas palavras de encerramento, igual Sérgio e Manuel. É o que eu ia sugerir, Mireia. Sabe, não vai dar tempo de abrir, deixa eu finalizar no próximo também, se tiver mais espaço. A gente poderia dar uns 2 minutos para cada um, para que façam aquela pontuação final que tenha faltado para fechar esse belo painel. Poderíamos começar. Quem começa? Dos três? Acho que a Cláudia vai começar. Bueno, muchas gracias de nuevo. Acojo la invitación de Mireia para que podamos enredarnos cada vez más. Una de las cosas que inmediatamente podemos hacer es relinkear el evento de ustedes en las redes sociales nuestras y también reempezar, Mireia, porque hace tiempo ya lo teníamos, algún contacto para espacios de discusión e iniciativas comunes que se están dando y que seguimos como plataforma. Quiero retomar muy rápidamente algunos de los comentarios que estaban mencionando temas de identidades, de educación y las cuestiones culturales como base para el cambio. Y quizás ampliar un poco más la última parte de lo que planteé. Creo que hay una oportunidad estupenda para las universidades, no solo las universidades, pero de poder replantearse procesos de investigación, de formación, de incidencia, como lo decía Mireia, en el marco de lo que en Colombia en algún momento, Manuel, te tienes que acordar, se habló de como bajo la lógica de educación territorializada. ¿Ya? Y esto no significa solo que las universidades tengan sedes o hagan visitas de campo, sino repensarse desde la lógica de aprendizajes de base territorial. Yo encuentro que un poco lo que vimos hoy día en las 3 exposiciones trae distintas experiencias y distintas maneras de abordarlas que vienen desde estos distintos aprendizajes, y es muy rico ponerlos en diálogo, y por lo tanto tenemos que encontrar formas nuevas para hacerlo. Y acabo diciendo de nuevo, no es solamente la plataforma de diversidad biocultural y territorio con la que nos podemos relacionar, sino la experiencia que estamos generando con el proyecto SUSTER, que me encantaría que podamos ampliar en algún momento a los colegas de las 8 otras universidades alrededor de estas experiencias de nuevos procesos en que las universidades y los territorios puedan dialogar y autoformarse recíprocamente. Y de nuevo, muchas gracias a todos ustedes. Gracias a ti, Claudia. Manuel. Sí, yo acojo la idea de Claudia. Me parece que el enfoque de la educación, no toda la educación superior, por supuesto, o más bien, perdón, ordeno mi cabeza, con tantas cosas que hemos hablado, pero creo yo que la educación en su marco general y su universalidad nos está implicando un reto de innovación para entender el espacio rural en su justa dimensión, ¿no? Hay una suerte de procesos comunitarios que no han tenido la justicia, y llamo la justicia cognitiva, de ser reconocidos como capitales sociales capaces de orientar y de definir y de apoyar el desarrollo de las políticas públicas. Entonces creo que la educación en general, desde la superior hasta la educación básica, la educación primaria, debe estar transversalizada por estas formas de ver el espacio rural. Y me parece que allí la geografía rural importa, la geografía de estos procesos importa, las formas de ordenamiento territorial de estos procesos importa, pero creo yo que el esfuerzo mayor es hacerlas visibles, mostrar la emergencia de estos lugares para incorporarlas a las decisiones de gobierno y de política. Creo que ese es un esfuerzo grueso, pero creo que tenemos las capacidades,
Esta red lo está demostrando, más de 120, 150 personas se han movido en esta conversación. Creo que eso ya tiene una incidencia importantísima en el contexto latinoamericano, pero necesitamos aprovechar estas tecnologías para fortalecer ese dinamismo de una educación mucho más amplia, más democrática y que llegue a estos niveles de la producción y de los agricultores a nivel global. Manuel, muchísimas gracias. Agora, Sérgio, contigo. Tu micrófono, Sérgio. Desculpa. Perdão. Muito obrigado, Mireia, Valdir, Pedro, pelo convite. Eu quero saudar, não fiz no começo, faz muito tempo que eu não conversava com a Cláudia Ranaboldo, nós estivemos trabalhando junto há alguns anos atrás. É muito prazer vê-la e espero encontrá-la em breve, quando você sair do confinamento italiano e voltar para a nossa querida América Latina. Igualmente, Manuel, estivemos juntos há uns anos aí já em Bogotá. Uma saudação especial, um grande prazer. Então, apesar de eu ter dito que me parece que estamos vivendo um momento difícil, complicado, de crises, mas quando se faz uma conversa como essa com colegas, com uma assistência com mais de 120 pessoas, e coincidimos de vários pontos de vista, desde quem está na Europa, como Cláudia, desde Manuel, que está em Colômbia, como nós, que estamos no Brasil, que em vários lugares há muita razão para ter esperança, porque muitas coisas boas estão acontecendo. O meio rural, as pessoas, os territórios estão cheios, estão grávidos, estão grávidos de grandes esperanças para nós. E aí eu respondo um ponto, já que hoje é o dia do meio ambiente, que apareceu numa das perguntas, que é o tema da sustentabilidade. Todos nós, em 2020, fomos fortemente impactados por aquilo que aconteceu em 1992, quando houve a Conferência das Nações Unidas, e que o mundo se estabeleceu um certo acordo que o desenvolvimento sustentável deveria orientar o futuro das nossas sociedades. Eu continuo acreditando que, por mais que, por exemplo, no meu país, no nosso país Brasil, nós tenhamos hoje esforços que vão na direção contrária a preservação ambiental, me dói muito, me machuca profundamente como brasileiro, como cidadão e como ser humano, ver o que acontece na Amazônia. Mas, felizmente, por outro lado, saímos de um conceito abstrato, filosófico de sustentabilidade, como era o conceito da Gro Brundtland, para um conceito muito mais prático de sustentabilidade. Esse é o ponto hoje. Quando falamos de sustentabilidade, não estamos mais imaginando as gerações futuras, como dizia o conceito. Estamos imaginando práticas sustentáveis. E o que são práticas sustentáveis? As pessoas nas suas casas fazerem reciclagem do lixo. As pessoas cuidarem da sua cidade. Deixa eu só fazer o uso adequado da água. Né? A preocupação com a alimentação das crianças na escola. A preocupação dos velhos nas cidades. Então, se nós quisermos construir a sustentabilidade, nós temos que mudar as práticas sustentáveis. E é por isso que o século XXI será o século em que as pessoas vão mudar as suas práticas, porque, sociologicamente falando, nós vivemos uma sociedade cada vez mais reflexiva. As pessoas não são simplesmente autômatos. Por mais que a revolução da robótica esteja em andamento e a terceira revolução industrial, a revolução das redes sociais, da internet, por trás disso, nós precisamos dos seres humanos, e seres humanos comprometidos com valores humanos, a ética, os valores que nos fazem mais seres humanos, e não menos. Então, eu respondo às perguntas dos colegas, por onde começar? Bom, começamos pelas coisas onde nós podemos fazer, nos nossos municípios, que as crianças tenham merenda escolar comprada dos agricultores,
que os consumidores possam comprar alimentos saudáveis, sem agrotóxicos, em alguma feira no município. Quantos municípios pequenos temos na América Latina onde as feiras ainda não existem? Isso poderia ser uma iniciativa. Então, e depois que podemos fazer isso nos municípios, poderíamos ter uma escala territorial, porque nossas sociedades são urbanizadas. No Brasil, 86% da população vive em áreas urbanas. Sim, Emanuel falou, e eu concordo, nós poderemos ter práticas de agricultura urbana, mas elas não vão resolver o problema do abastecimento, elas serão práticas com um teor pedagógico muito mais importante do que propriamente de produção de quantidades. Então, pessoas que se envolvem em agricultura urbana, em práticas alimentares urbanas, certamente terão outra visão de mundo, e aí eu pego o ponto da Cláudia, outra identidade, outros valores em relação aos alimentos, em relação ao meio ambiente. E aí podemos pensar como vamos integrar os territórios, as áreas periurbanas, as bacias, para que possam fornecer finalmente esses alimentos. Então, com isso eu quero dizer, finalmente, Mireia, Valdir e Pedro, que os ODS não são alguma coisa que foi estabelecida em Roma ou em Genebra, uma coisa longe das pessoas. Ou as coisas são práticas e são cotidianas, ou elas de nada valem. Entende? As mudanças climáticas, a mesma coisa. Aqui no Rio Grande do Sul, nós passamos por uma seca que nunca antes tivemos. Tivemos um problema muito sério, um prejuízo gigante, e está relacionado com o desmatamento da Amazônia. Nós temos que conseguir mostrar para os nossos agricultores que o que se faz na Amazônia repercute nas fazendas, nas propriedades aqui. Ou seja, mudança climática é algo concreto, é algo cotidiano. E aí termino com o ponto, que é dizer o seguinte: nós, das universidades, nós somos formadores de pessoas. Muitos que nos escutam hoje, eles têm um poder de reprodução, de replicação dessas ideias. Eu não consigo imaginar o futuro sem essa nova geração de jovens, de pessoas, que vai pensar o meio ambiente, que vai pensar uma outra sociedade. Eu não sou pessimista. Eu acho que tudo que nós estamos vivendo, assim como a própria pandemia, assim como o coronavírus, tudo vai passar, né? E não vai passar sem luta, sem mobilização, claro que não, mas o futuro será diferente. E nós temos a mão, e aí termino mesmo dizendo que nós temos as ferramentas do iluminismo. Nós não podemos jogar fora a ideia de que a educação é a verdadeira arma da libertação. E a educação, hoje em dia, pode ser muito potencializada com as novas tecnologias da informática. Essa reunião que nós fizemos aqui não nos custa nada, o custo é muito baixo, nada talvez não seja a verdade, enfim, mas o custo é baixo, mas tem um poder muito grande. Então, por que não usarmos as redes sociais para fazer processo de disseminação do conhecimento, de ideias, para um número maior de pessoas? Então, algumas pessoas perguntaram, o que fazer? Não vamos esperar as coisas acontecerem, nós podemos fazer coisas no nosso cotidiano e mobilizar as nossas ferramentas que estão ao nosso alcance. Mais uma vez, muito obrigado, foi um grande prazer ter estado com vocês e saúdo a iniciativa das redes e que continuamos enleados, né, no futuro. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigada a vocês três e por suas palavras de encerramento. E, bom, acho que com isso encerramos nosso painel. Valdir e Pedro, muito obrigada também pela parceria. E eu acho que em breve vamos ter um logo que sintetize essa outra enredo que estamos tendo por aqui, de muitas redes. Valdir. Abraço a todos e até a próxima. Tchau. Bueno, desta forma, encerramos e que estas redes transnacionais e até transcontinentais, quase globais, reforcem a nossa capacidade do agir local. Me parece que esse reforço destacado aqui, principalmente por Sérgio, por cada um, Cláudia e por Manuel, e que dentro desse contexto do painel online, que possamos ser, sim, cumpridores dessa nossa missão de gerar alternativa e esperança com perspectiva de sustentabilidade para todos os que nos seguem.
e por isso, parabéns. E todos convidados novamente, dia 19 de junho, às 13 horas e 30 minutos, todos receberão, os inscritos, o link para a nova inscrição no seu e-mail. Por isso, muito obrigado a todos e um excelente final de semana. Obrigado, tchau, tchau. Tchau. Muito obrigada. Tchau. Adiós, gracias. Beijo. Chao, Tchau. muy bien, hasta luego. Chao, adiós.